e 2016 finalmente terminou. Ao menos para nós, foi um ano muito fortuito. Aconteceram diversas coisas interessantes aqui no Literatórios e a gente contou com esse público incrível que são vocês. A gente teve uma troca muito legal e desejamos que 2017 seja ainda mais grandioso e mais plural. Como vocês sabem, eu fiquei devendo algumas leituras no final do ano. E hoje eu vou falar dos últimos 5 livros que eu li nesse finalzinho, nesse ato aí de festas, e farei uma observação interessante que 4 desses 5 livros são de editoras pequenas ou independentes, coisa que eu acho bastante interessante. A gente vê essas pequenas editoras fazendo um trabalho muito bonito e chamando cada vez mais a atenção tanto do público quanto da crítica. A minha atenção chama bastante. Entre as editoras que a gente vai falar hoje está a editora Penalux, que é da cidade de Guaratinguetá, no estado de São Paulo. Tem como proposta publicar livros inéditos, né? Autores inéditos, aceita os originais, então quem tiver interesse em fazê-lo pode procurá-los. Os livros que eu tive contato dessa editora foram muito legais, eu gostei bastante, eu vou falar de 2 deles hoje. A 8,5, que eu já falo bastante aqui, mas vale ressaltar que ela, além de publicar literatura brasileira contemporânea, e esse ser o seu grande foco, ela também tenta ampliar isso publicando diversos gêneros literários, né? Ela também se dedica a publicar ensaios, contos, bem como poesia, além dos romances que são muito bons e eu acabo sempre lendo e trazendo pra gente. A editora Moinhos, que ainda é um bebê, mas um bebê muito promissor, é uma editora jovem que nasceu em 2016 e já tem um catálogo muito interessante. Então, além de trazer editores brasileiros contemporâneos novos, eles também têm a meta de trazer clássicos da literatura, resgatar clássicos, tanto nacionais quanto estrangeiros. Então, a gente espera muita coisa boa da editora Moinhos com seu belo projeto gráfico, assim como a 8,5. E a outra editora que eu vou falar é uma gigante, fundada em 1975, que tem como carro-chefe a Clarice Lispector, mas também autores mais populares como a J.K. Rowling e o Ken Follett, por exemplo. Não que a Clarice Lispector não seja popular, né? Ela talvez só não seja tão lida quanto merecia. E todo mundo já sabe que é a editora Rocco. Sem mais delongas, vamos às leituras. Feliz Ano Novo a todos! Modos Inacabados de Morrer, do autor André Tin, nos traz a história do Santiago, que aos 13 anos descobre que tem uma doença estranha. Ele pega no sono de forma repentina e imprevisível em momentos que ele fica nervoso. Ele já vinha sentindo um sono estranho há algum tempo, mas aos 13 anos esse sono agravou bastante. Então nós não entramos só nos dilemas de um adolescente, os dilemas comuns de um adolescente, como o amor que ele tem, o grande amor que ele tem, o seu primeiro amor pela menina Valérie, que é uma menina doce, mas ao mesmo tempo bastante imprevisível, e uma grande amiga que é apaixonada por ele, mas ele não percebe ao longo do livro, como questões mais profundas do ser humano. A gente vai discorrer num livro muito bonito, muitíssimo bem escrito, e eu só desejo ler mais coisas do André Tin. Saiu pela editora 8,5 ano passado, já está fazendo muito burburinho e eu recomendo a todos que leiam a história desse rapaz chamado Santiago e dessas peculiaridades do moço. Tanto que quando ele narra a história, ele já tem mais de 30 anos e ele vai lembrar como tudo isso começou a acontecer aos 13. Depois a história dá um pulo e ele vive uma coisa assim bastante particular. A gente consegue enxergar muito bem, é um romance visual e que trata também de um momento bem marcante, de um momento pungente que é a adolescência. Todos nós temos as nossas lembranças, tendo alguma doença, tendo algum problema ou não. Sinopse em 3 palavras de Modos Inacabados de Morrer é: doença, paixão e culpa. Um silêncio avassalador, do autor Lucas Barroso,
saiu pela editora Moinhos e conta com 15 contos. São contos, como vocês sabem, eu gosto muito desse gênero de conto. Esse livro me foi muito indicado, inclusive ele é quase uma coisa casada, porque quem fez a orelha do livro foi o próprio André Tin, que eu acabei de falar. Curiosamente, eu conversei com algumas pessoas sobre esse livro e cada pessoa tem um conto favorito dele. Além dele contar com uma edição muito bonita, a gente sentia, assim, em vários momentos, às vezes se encontrar em ambientes inóspitos e ouvir sobre minorias e ouvir sobre alguns momentos muito intrínsecos nossos. É um livro que agrada a todos. Eu destaquei 3 contos que eu gosto bastante, os meus 3 favoritos são, o Disfunção, o Tudo que Passa na Cabeça Antes, Tudo que Passa na Cabeça Antes de uma Noite de Amor, aliás, belíssimo título, e Como um Filme de Almodóvar. Agora eu peço que vocês também leiam esse livro, que venham com seus contos favoritos dele, para a gente poder conversar e discutir esse belo livro do Lucas Barroso. Voltando à história da editora Penalux, tem 2 livros deles, um que eu já tenho há bastante tempo e eu acho que está esgotado, então eu vou passar aqui só para vocês passarem vontade, mas quem sabe ele é reeditado, com a editora vocês conseguem, que é um livro do Michael Anderson, que é de Fortaleza. Ele já tem um livro novo e me mandou o Não Cubram as Vergonhas há algum tempo não, bem no comecinho do Literatórios, e aí eu achei a edição linda, eu já mostrei aqui, e ele é um livro muito importante. Ele tem muitos contos que falam de amor homoafetivo, sem criar aquela coisa caricata, falando de uma forma bastante aberta. E o conto que dá título ao livro, que é As Vergonhas de Davi, é bem legal, assim, dá uma explicação muito bacana. Ao mesmo tempo, tem muita coisa, assim, para viver esse amor homossexual e esse amor plural. Ele é um livro pequeno, de uma edição linda e super bem escrito. Então procurem ler Escapar de Fortaleza, porque ele realmente promete muita coisa e mexeu demais comigo, eu sinto não ter lido antes. Por muita insistência, eu passei na frente o Febre de Enxofre, do Bruno Ribeiro, que mora em João Pessoa. Mora em João Pessoa coisa nenhuma, que segundo a orelha do livro, é mineiro, né? Nasceu em Minas em 1989, mas é radicado na Paraíba. Acredito eu que mora em João Pessoa, mas ele pode ser como personagem, que é o Yuri Quirino, e mora em Campina Grande. Esse personagem, o Yuri, ele é um poeta que no início do livro está se despedindo da namorada. A namorada vai morar no Rio de Janeiro para fazer um mestrado em Direito, ela pretende ser professora de Direito, ela é uma moça séria, e esse poeta leva uma vida muito errante, muito marginal. Ele é um Gandhi do gueto, ele vive num gueto, ele convive com as pessoas do submundo conhecido, né, do conhecido submundo, e coisas um pouco estranhas vão começar a acontecer na vida do Yuri quando essa namorada parte, assim que ele a deixa no aeroporto. Ele conhece uma figura chamada Manuel de Paula, que quer levá-lo para a Argentina para escrever a sua biografia. E ele tem uma vida bastante marginal em Campina Grande, dividindo um pouco Campina Grande com João Pessoa, e ele vai entrar numa febre, numa coisa bastante maluca, a partir do momento em que ele se vir longe dessa namorada e se encontrar com seus próprios pensamentos e com essa figura que de alguma maneira tenta usurpar a alma dele. Para quem leu o livro Antiquários, do Pablo de Santis, que eu já falei aqui no Literatórios, vai gostar muito desse livro, vai achar algumas identificações, principalmente no momento em que ele se passa em Buenos Aires, porque ele é passado em 2 momentos, tem a parte da Paraíba e depois tem a parte portenha. Foi uma leitura excepcional. Na hora que eu peguei, eu tinha uma outra ideia do livro, aí me falaram bastante dele, eu comecei a ler e a surpresa foi excelente. Então eu só posso indicar Febre de Enxofre, que saiu pela Penalux, acho que é possível comprar pelo site da editora, e eu vou dar uma olhadinha se também vende em outras livrarias, outros meios também de adquirir esse livro. Além de poder falar com o autor, o Bruno Ribeiro, que tem página do Facebook, que tem um blog super bacana, e é um cara muito legal. Tem ilustrações no livro que ele mesmo fez, então entrando mesmo assim, ele escritor, enquanto personagem, é um livro
livro bem diferente do que a gente está acostumado a ler. A sinopse em 3 palavras de Febre de Enxofre é: poesia, alucinação e marginalidade. E não menos importante e muito pungente, entra o livro da Rocco, que eu falei. Ele foi indicado durante todo o ano passado e a Roberta não leu, ela não pegou para ler, e quando pegou ficou absolutamente encantada, que é A Insurção da Noite. Maurício de Almeida, autor que foi vencedor do Prêmio Sesc em 2007, com o livro Beijando Dentes, um livro de contos que saiu pela editora Record. O livro todo é dedicado a Teresa, que é irmã do narrador. Esse narrador que foi abandonado junto com a sua família pelo pai, o pai sumiu, foi embora e durante muitos anos ele segurou toda a família. Numa bela noite, o pai reaparece. Todos ficam muito calados em casa, ou os que restaram em casa. A mãe, a irmã, elas ficam muito quietas e ele acaba saindo com esse pai para conversar. E no meio de bastante álcool e bastante nicotina, ele passa a vomitar, a colocar para fora todos esses anos de ausência e tudo que ele teve que carregar, em certos momentos destilando ódio a Teresa por ter conseguido sair dessa situação sufocante, em outros momentos enaltecendo e ressaltando essa liberdade da irmã. É um livro talhado de uma linguagem belíssima que eu acredito que o autor reescreveu muitas vezes, porque ele é um livro que deve ser grifado. A gente pode grifar frase a frase dele, que tem frases muito boas. Eu fiquei morrendo de vontade de jogar no Facebook, mas aí eu corro o risco de virar uma pessoa chata. E a única coisa que eu posso dizer, tá à disposição, é um livro fácil de ser encontrado. E o Maurício de Almeida é uma figura muito carismática, muito fascinante, tal qual a sua escrita. A sinopse em 3 palavras de A Insurção da Noite é: fuga, reencontro e peso. Boa leitura. Até o próximo Literatórios, muito em breve. Eu espero que vocês estejam com tantas leituras boas quanto eu. E feliz 2017 a todos. Tchau, tchau.